Aula 8, Nação, Classe e Raça, Etienne Balibar e Immanuel Wallerstein. A aula de hoje tem como tema as interseções, sobreposições, aproximações e distanciamentos entre os conceitos de nação, classe e raça, como disse o título, e, em última instância, gira em torno do tema complexo e controvertido, não? Controverso, melhor dizendo, da relação entre nacionalismo e racismo. Um tema, aliás, de grande atualidade. E para abordá-lo, eu trabalharei com 2 capítulos de uma coletânea publicada há pouco mais de 30 anos e que só este ano, nesses últimos meses, foi traduzida aqui no Brasil, que justamente se intitula Nação, Raça e Classe. Tem um subtítulo, algo como conceitos contestados, não me lembrou certo, mas o título é Nação, Raça e Classe, organizada por Immanuel Wallerstein e Etienne Balibar. Na verdade, ela foi fruto, como esclarece Balibar no prefácio, de um seminário que ambos organizaram em Paris no final dos anos 1980. E cada um dos capítulos corresponde a apresentações dos 2 autores, mais ou menos alternadas. É interessante refletir, ainda que brevemente, sobre o contexto em que se deu esse seminário, que, aliás, é mais ou menos o contexto de vários dos textos que temos examinado, no final dos anos 80, a crise do socialismo real, a reemergência dos nacionalismos tanto na Europa Oriental como na Europa Ocidental, enfim, o recrudescimento da luta contra o apartheid na África do Sul, ao mesmo tempo a crise do projeto terceiro-mundista na África e na Ásia, com as decepções em relação aos processos de descolonização das décadas anteriores, enfim, mas também sobre o lugar em que ele acontecia, Paris, a França, uma sociedade na qual, naquele momento, o tema da imigração, que hoje segue sendo um tema de crucial importância no debate público francês, já ganhava muito relevo com a emergência de um forte movimento de extrema-direita, naquele momento o partido Front National, a Frente Nacional, de Jean-Marie Le Pen, hoje Rassemblement, ou Reunião Nacional, dirigido por sua filha, Marine Le Pen, que convocava cada vez mais setores da classe operária francesa, até então eleitores mais ou menos fiéis do Partido Comunista Francês, para a perspectiva da extrema-direita, em função da luta contra a imigração árabe e africana, sobretudo. Isso já, digamos, colocava o tema do racismo e do nacionalismo como temas novamente cruciais na agenda dos marxistas e do pensamento crítico de maneira em geral, no momento em que essa tradição se encontrava em crise, até pelo declínio das principais apostas políticas que haviam orientado essa vertente nas décadas anteriores. Nesse sentido, também é interessante fazer uma breve menção às trajetórias de ambos autores, porque Balibar e Wallerstein, como o próprio Balibar no prefácio também recorda, vêm de lugares e formações distintas. Balibar é francês, formado em filosofia, aluno de Louis Althusser, foi parte do seu famoso seminário Lire le Capital, e, bom, a tradição althusseriana, por uma série de razões que não vem aqui ao caso, recordar, ela estava, enfim, havia de alguma maneira se estiolado no início dos anos 80, mas ela havia deixado uma série de frutos naquilo que se convencionou chamar de pós-althusserianismo,
que envolve tanto a obra tardia do próprio Althusser, como as dos seus antigos discípulos, né? Alain Badiou, por exemplo, né? E o próprio Etienne Balibar. Né? De outro lado, Immanuel Wallerstein, sociólogo, que começou sua trajetória estudando os processos de descolonização na África, professor na Universidade de Nova York, campus de Binghamton. Ele não só aderiu a uma perspectiva marxista terceiro-mundista, como desenvolveu uma ambiciosa teoria acerca do capitalismo na década de 1970, né, a chamada teoria do sistema mundo, né, que justamente ele plasmou numa obra bastante volumosa, em 3 ou 4 volumes, né, The Modern World System, né, o moderno sistema mundo, em que ele procurava pensar o capitalismo na longa duração, né, num encontro aí entre Marx e Brodel, né, a tradição da escola francesa dos análises, que pensa a história na chamada longue durée, né, a longa duração. Então, pensa no capitalismo aí como um sistema ou economia-mundo que se estruturou nos últimos 4 ou 5 séculos. Né? Um esforço bastante ambicioso, eu diria dos mais ambiciosos do marxismo no final do século XX. Ele, inclusive, criou todo um centro de pesquisas, o Centro Fernando Brodel, em torno do estudo dos sistemas mundo. Né? Então, se o marxismo de Balibar vinha de uma confluência entre Marx e a tradição estruturalista, né, de Saussure, Lévi-Strauss, Bachelard, enfim, etc., né, que promoveu Louis Althusser, Wallerstein vinha desse encontro entre Marx e Brodel, e também em diálogo com, né, as teorias da dependência que vinham sendo desenvolvidas por intelectuais ou do terceiro mundo, da América Latina em particular, ou pensando em problemas do terceiro mundo, como era o caso de André Gunder Frank, etc. Né? O egípcio Samir Amin, né, o brasileiro Teotônio dos Santos, todo um campo aí de interlocução a partir do qual se desdobrou, né, a obra de Wallerstein, a teoria do sistema mundo. Bom, então esses dois personagens, figuras importantes do marxismo de fim de século, né, se encontram em meados dos anos 80 e decidem, como um acordo, fazer um seminário para discutir, desde as suas diferentes trajetórias e posições, esse problema tão dramático do ponto de vista político e difícil do ponto de vista teórico, que é o das relações entre nação-nacionalismo, raça e racismo e classe, a estrutura de classes. Né? Então, os dois textos que eu vou abordar correspondem aos capítulos 3 e 4 desta coletânea. O primeiro tem como tema o racismo, né? E é escrito por Balibar, razoavelmente mais longo, cerca de aí, um pouco mais de 45 páginas, né? Quase 50, aí, incluindo as notas. E o texto de Wallerstein, a construção do povo, raça, nação e etnicidade, grupos étnicos, é um texto mais breve, cerca de 20 a 20 e poucas páginas. Né? Mas eles claramente não só estão, não é por acaso que estão em sequência no livro, porque estão tratando de temas muito próximos. Então, começando, vou expô-los na ordem em que aparecem. Né? Balibar começa refletindo sobre a natureza do racismo, né? E as formas, muitas vezes, equivocadas com que se costuma tratá-lo. Né? Primeiro, ele constata que o racismo assume diferentes formas e que costumam ser associadas a alguns modelos, digamos, algumas experiências históricas que acabam servindo como base para a formação de diferentes modelos, né, de racismo. O antissemitismo, em especial na sua versão extremada nazista, né, o antissemitismo nazista,
A segregação racial dos negros nos Estados Unidos, cuja origem é a escravidão, e poderíamos associar aí também a ela o apartheid sul-africano, que, lembremos, na época ainda estava em vigor, veremos isso, inclusive, com Wallerstein, e o racismo imperialista, né, fruto do colonialismo europeu na África e na Ásia. Né. O que, né, Balibar procura mostrar é que, embora sejam de fato experiências diferentes e não inteiramente redutíveis uma à outra, elas são, não obstante, experiências histórica e teoricamente interligadas. Né? Ou seja, né, o genocídio, né, a escravidão e o colonialismo são fenômenos, ainda que distintos entre si, imbricados na história moderna e que estão na base da modernidade e que não são tão simples de separar, né? Porque assim como os nazistas, para além da solução final, recorreram à escravidão nos seus campos de concentração, por exemplo, o colonialismo europeu também recorreu a miúde ao extermínio, né, de populações inteiras e a leis segregacionistas, que também foram desenvolvidas pelo nazismo, né, as leis de Nuremberg, aliás, muito inspiradas, segundo alguns autores até, no modelo do Jim Crow norte-americano, e nos Estados Unidos também não estiveram ausentes, como nós sabemos, os famosos linchamentos, né, promovidos pela Ku Klux Klan, etc. Ou seja, na experiência histórica do racismo, né, esses três fenômenos, né, o extermínio ou o genocídio, né, a escravização ou escravidão, né, e o colonialismo / imperialismo estiveram bastante combinados, né, muitas vezes de maneira inextricável, ainda que não sejam iguais. Né? E, nesse sentido, estão na base da racialização. A tradução em espanhol que eu uso o termo racificação, hoje seria mais comum falar em racialização das populações humanas. Né? Por que ele começa com isso? Porque ele quer justamente combater um equívoco comum, ainda que bem intencionado, entre muitos dos porta-vozes de um antirracismo, por assim dizer, mais oficial, que consideram que o combate ao racismo é uma questão de combater preconceitos e discursos falazes ou mentirosos. Ainda que, evidentemente, o racismo se apoie em preconceitos e na reprodução de preconceitos e em toda uma série de discursos e linguagens interconectadas, a tese principal, se queremos sublinhar uma no texto de Balibar, é a de que o racismo é estrutural. Este termo que hoje está bastante em voga, de maneira bastante compreensível, né, racismo estrutural, é aqui reivindicado explicitamente. Não creio que seja a primeira vez que ele tenha sido usado, mas não era tão comum há 30, 40 anos atrás, como é hoje, né, que inclusive faz parte de certo senso comum militante, etc. Né? Mas aqui ele é reivindicado explicitamente. Né? O autor diz: o racismo é uma relação social. Né? E é também, como tal, evidentemente, um discurso, uma linguagem, né? Um conjunto de teorias, mas que se reproduzem na medida em que se lastreiam numa relação ou num conjunto de relações sociais, de relações de dominação, de opressão, e que tem uma expressão institucional. Né? O racismo ele tem uma expressão institucional e uma expressão social. Portanto, não se trata de combater os preconceitos de uma massa ignorante ou enganada, né? Alienada por ideólogos, demagogos, mal intencionados, revisionistas do Holocausto, né? Porque, de outro modo, como entender a persistência do racismo, em que pese
toda a evidência contrária, não só da parte das ciências modernas, isso é um problema, porque as ciências modernas também estiveram na raiz do surgimento do conceito de raça e, por muito tempo, legitimaram o racismo, mas da própria experiência histórica, digamos, do Holocausto, por exemplo. Né? Esse é um exemplo no qual ele se detém bastante. Né? Seguem havendo uma série de tentativas de revisionismo que procuram negar o Holocausto, mas ao negá-lo, o reiteram o tempo todo, né? Como ele diz, o revisionismo é uma maneira de falar compulsivamente de câmaras de gás, campos de extermínio, ainda que em negativo. Né? Mas justamente, por que persiste? Né? Há algo nesse delírio, né? E ele não nega a pertinência de um delírio racista, há algo racional, ou pelo menos que pode explicar racionalmente a sua reprodução enquanto um fenômeno social e histórico. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, não basta uma propaganda, ainda que ela seja importante, né, comunicacionalmente falando, etc., mas não basta uma propaganda bem intencionada que esclareça as pessoas, olha, todos somos iguais, não existem raças, não existem seres humanos superiores e inferiores, etc. Né? Esse é um primeiro ponto importante. Né? Até porque, de onde vêm esses preconceitos e essas linguagens? Né? De um impulso classificatório, e aqui quem diz classificação diz hierarquização. Ou seja, a modernidade, desde a sua origem, procurou classificar os seres humanos. O que nos torna uma humanidade incomum ou não? O que nos unifica e o que nos separa? Como podemos, se é que podemos, classificar os diferentes grupos de seres humanos? Né? E, se podemos classificá-los, devemos hierarquizá-los? Né? Estas questões, muito próprias, inclusive, do pensamento científico e humanista, estão na raiz das ciências modernas e também, ao mesmo tempo, na raiz do racismo, nas suas variadas formas, que não podem ser reduzidas ao racismo científico biologicista do século XIX, que atribuiu de maneira arbitrária a determinados grupos etnolinguísticos, culturais ou fenotípicos uma origem biológica comum. Né? E também introduziu de contrabando, né, a ideia de decadência, né, na teoria da evolução de Darwin, dando origem ao darwinismo social. Essa não é a única forma do racismo. Ele, inclusive, lembra que, contemporaneamente, há formas mais sofisticadas, culturalistas, por assim dizer, do racismo, que eles chamam de culturalismo diferencialista. Eles não é que são inferiores biologicamente, mas são culturas diferentes. E quem diz, não, são culturas diferentes, e nesse sentido essencializa e, de maneira análoga ao racismo biologicista, naturaliza essa diferença, está a um passo de hierarquizar estas culturas e de querer separá-las ou segregá-las. Né? Quantas vezes vocês que me ouvem já não ouviram as pessoas dizer, não, isso aí é cultural, querendo essencializar, né? Explicar, mas ao mesmo tempo essencializar um comportamento qualquer que se considera negativamente. Né? Vou dizer, não, isso é muito comum na Europa e nos debates sobre migração, não apenas na França, mas, por exemplo, na Holanda, né, em outros países. Não, os muçulmanos, eles são diferentes de nós, e os seus valores não combinam com os nossos valores liberais, tolerantes, né, democráticos. Não, eles têm valores tradicionalistas, autoritários, machistas, né, violentos. E, claro, episódios como, né, o da decapitação recente de um professor, coisa horrível que aconteceu na França no passado, acabam sempre servindo de evidência, entre aspas, manipulada, né, por esse discurso
que não se quer racista, mas não consegue disfarçar o seu racismo ao essencializar a diferença cultural. Né? Portanto, o racismo acaba se subtraindo ao controle humanista porque, de alguma maneira, se confunde com o próprio humanismo. Né? Essa é uma das teses que Balibar defende ao final do artigo. Né? Ao contrário do que pensamos, o racismo, que é a afirmação por excelência do particularismo, e o humanismo universalista, não são tão opostos como se poderia pensar. Historicamente falando e teoricamente falando. Mas, afinal, qual é a raiz estrutural, ou quais são as determinações estruturais do racismo? Né? Que, como já disse, é uma relação social, é ao mesmo tempo institucionalizado e apoiado em práticas sociais, né? No Estado e na sociedade. Bom, ele alude a algumas delas, né? Procura sistematizar. Primeiro, o fato de que o Estado moderno, que não por acaso é o Estado nacional ou Estado-nação, ele se ergueu historicamente sobre a base de sociedades etnicamente heterogêneas. Isso nós já vimos abundantemente, por exemplo, no livro do Eric Hobsbawm, entre outros textos que lemos, né? Os Estados nacionais europeus que emergiram no século XIX eram tudo menos homogêneos étnica e linguisticamente, né, culturalmente. Porém, esses estados derivam historicamente sua legitimidade da pressuposição de representarem ou encarnarem uma nação homogênea, do ponto de vista cultural. Né? E essa pretensão se radica numa característica ainda mais profunda, que é o fato de que estes estados se baseiam na igualdade formal entre os cidadãos, nesse sentido são pretensamente igualitários, e isso não é menor, não se pode descartar como mero falseamento da realidade, porque ao contrário do antigo regime, o Estado burguês moderno, ele não reconhece formalmente diferenças sociais hierárquicas entre os seus membros, mas, ao mesmo tempo, esses estados organizam sociedades empiricamente desiguais, sobretudo desiguais em termos de classe, mas não apenas em termos de classe. Né? Então, esse é um tema clássico do pensamento marxista sobre o Estado, né? Esta articulação, digamos, essa unidade de contrários, essa articulação contraditória entre a igualdade formal e a desigualdade real concreta do Estado moderno, mas que no âmbito cultural, né, tem o seu correspondente na pretensão de representar uma nação homogênea, mas efetivamente organizando, sob a sua soberania territorial, grupos étnico e culturalmente heterogêneos. Nesse sentido, o Estado moderno precisa, esta segunda característica, inventar uma etnia fictícia. Ele precisa homogeneizar artificialmente estas populações. Né? E, portanto, criar uma nação, como nós também já vimos abundantemente em diversos outros textos. Né? E, ao fazê-lo, evidentemente, há grupos que, por diversas razões, tanto dentro como fora de suas fronteiras, não se encaixam, né? E formam ou conformam um outro dessa nação, desta etnicidade, desta etnia fictícia, que devem ser expelidos, subalternizados, oprimidos, assimilados ou, em última análise, expulsos ou mesmo, né, caso mais radical, exterminados, eliminados.
seja, falar em assimilação, homogeneização, expulsão ou, evidentemente, extermínio, são todas formas variadas, diferentes, mas não obstante interconectadas de racismo. Um racismo que é, ao mesmo tempo, institucionalizado nas práticas do Estado e reproduzido nas práticas sociais de diferentes grupos ou classes. Né? E este é um outro ponto. O racismo, não por acaso, se apresenta como um fenômeno de massa. Ele surge em sociedades que são, antes de tudo, sociedades de classe, sociedades, portanto, desiguais. Inclusive, Balibar recorda, né, que, digamos, as primeiras teorizações do racismo científico, pensando sobretudo no Conde de Gobineau, né, e seu famoso Tratado da Desigualdade das Raças Humanas, é uma derivação da aristocracia pós-feudal, né, e afirmava, pós-Revolução Francesa, né, e que justamente afirmava a superioridade não de um povo-nação homogêneo sobre os demais, mas a superioridade das camadas ou classes sociais superiores sobre o conjunto da população. Né? E, nesse sentido, as raças superiores ou inferiores não podiam deixar de ser, senão, fenômenos transnacionais. Mas, com o tempo, esse mesmo racismo acabou servindo de base para tentar homogeneizar as nações e, nesse sentido, inclusive, dividir os grupos ou classes sociais subalternos ou dominados. Né? Então, não é por acaso que a classe operária francesa, no final do século XX, né, no contexto de crise do estado de bem-estar social, abraçava o racismo, né, em oposição ao imigrante, tomado como esse outro ameaçador. Uma nova figuração deste outro ameaçador, deste terceiro mundo a domicílio, né, desta vingança do colonizado, e que reiterava, ao mesmo tempo, para os racistas, a superioridade presumível, mas, obviamente, insegura, dos franceses, dos brancos, etc. Né? Aquele conflito que antes se dava na Argélia, se dava no ultramar, né, passa a se dar dentro das fronteiras do Estado Nacional. Então, nesse sentido, nos vemos diante do problema da relação histórica e teórica entre nacionalismo e racismo. E aqui a resposta que Balibar dá é matizada, né, complexa, porque, por um lado, ele afirma eles não são a mesma coisa e não podem ser simplesmente reduzidos um ao outro, mas a sua relação é inextricável. O racismo deriva do nacionalismo, o nacionalismo pede a existência do racismo, mas, ao mesmo tempo, eles, digamos, ultrapassa o âmbito do outro. Né? O caso mais extremo é, evidentemente, do nazismo, né, que ele, como eu já mencionei, discute bastante, né, no qual a lógica do racismo vinculada ao ultranacionalismo alemão é levada às últimas consequências e ultrapassa a racionalidade do interesse nacional. Porque, ao lutar a Segunda Guerra como uma luta de extermínio, como uma luta de raças em escala mundial, os nazistas ultrapassaram aqueles parâmetros do interesse nacional que costumava balizar os conflitos bélicos entre potências, né? Ao ponto de levar à ruína, ao colapso da nação alemã, em cujo nome, né, ou em nome de cuja superioridade se lutava, teoricamente, aquela guerra. Né? Mas, ao mesmo tempo, lembra Balibar, foi a percepção de que o nazismo era uma exacerbação do nacionalismo alemão que levou os governos das nações, aspas, democráticas, a imaginar que se poderia, até 1939, lidar com as pretensões e interesses territoriais alemães de uma maneira racional, balizada pela velha racionalidade geopolítica do interesse nacional. Né?
Bom, mas olhando num outro, né, digamos, esse é um exemplo que toca, no caso mais óbvio, de um mau nacionalismo, de um nacionalismo a ser repudiado. Mas mesmo no caso dos nacionalismos, por exemplo, de libertação nacional, cujo outro não é o judeu ou o cigano, mas é a potência imperialista opressora, o racismo não deixa de estar presente. E não tanto um racismo às avessas contra o colonizador ou contra o branco, como muitas vezes quer crer, né, o discurso anti-terceiro mundista, embora também haja algo aí. Mas, sobretudo, uma tentativa de homogeneizar uma nação, e aí voltamos ao tema da etnicidade fictícia, onde ela não existe. Então, ele lembra, por exemplo, como o Estado pós-colonial argelino tenta assimilar os berberes, que são um povo não árabe, que é uma minoria nacional, étnica nacional importante na Argélia, gerando uma série de conflitos com a minoria berbere, né? Entre outros conflitos étnico-raciais dentro das fronteiras de novos estados pós-coloniais, né? Ou um terceiro caso ainda que ele também cita, é o caso de Israel, né? Que em nome de transformar, digamos, de criar um Estado nacional judeu, coisa que nunca havia existido, né? O antigo reino de Israel, o que quer que ele tenha sido, certamente não foi um Estado nacional em nenhum sentido da palavra, né? Acabou por desenvolver um racismo forte, não apenas contra os palestinos, mas mesmo contra judeus orientais ou os falachas, né, os judeus negros da Etiópia, entre outros grupos. Né? Então, em todos esses casos, se mostra como, né, e aí ele até cita o debate entre Benedict Anderson e Nairn sobre esse tema, ou entre Nairn e Hobsbawm, né, é difícil separar o bom e o mal no nacionalismo, na medida em que o racismo, se não é sempre presente, é sempre uma possibilidade, uma tendência ou uma virtualidade no nacionalismo. Então, é bem interessante, porque você tem aqui a ideia de que nacionalismo e racismo não são a mesma coisa, não são redutíveis um ao outro, há aí todo um espectro de possibilidades, mas há sempre um vínculo histórico e teórico que torna o racismo uma possibilidade, ao mesmo tempo em que o racismo não é suficiente para o nacionalismo e o nacionalismo tampouco é suficiente para o racismo. Então, sempre pode haver também uma ultrapassagem, um extravasamento, né, como o caso extremo do nazismo demonstraria. Né? Até porque o racismo tem o seu próprio internacionalismo, que se expressa, por exemplo, na ideia do fardo civilizacional do homem branco. Né? Isso que hoje chamamos, né, de branquitude, e que surgiu como expressão do colonialismo europeu. Né? Lembra Balibar? Ainda que os colonialismos rivalizassem entre si, procurassem se distinguir como um melhor do que o outro, né? Um mais assimilacionista, outro mais que respeitava mais os costumes locais, mas todos eles se viam como parte de uma solidariedade dos civilizados contra os bárbaros. Né? Esse tema da civilização e barbárie é constitutivo do discurso colonial nas suas diferentes vertentes. Né? Então, digamos, para além da divisão da sociedade em classes e da heterogeneidade intrínseca ao Estado moderno, mas que ao mesmo tempo pressupõe a necessidade de homogeneizar esta diversidade, uma outra, enfim, o imperialismo e o colonialismo, né, como forma de organização hierárquica do mundo moderno, também são pressupostos tanto do racismo como do nacionalismo. E é interessante que o racista é sempre o outro, né? Seja a potência colonial rival, seja inclusive os bárbaros do terceiro mundo. Né? A ideia hoje tão comum, né, por exemplo, na cobertura do noticiário sobre guerras civis na África, ou na Ásia, ou mesmo nos Balcãs, de que os bárbaros são esses
irracionais racistas que se matam entre si, atrasados, etc, etc. Nós, civilizados, não fazemos essas coisas, mas fizeram, em certa medida, seguem fazendo. Né? Então, nesse sentido, qual é a resposta para Balibar? Né? Porque, veja, é interessante que mesmo o marxismo, para ele, mesmo a ideia da luta de classes, que é uma filosofia histórica, uma filosofia da história, perdão, alternativa à filosofia da história da luta de raças, né? Porque a luta de classes, teoricamente, deveria levar à superação de todas as classes, né? E a um humanismo verdadeiramente universalista, né? Que concluiria no comunismo. Mesmo esta tradição tão oposta, né? E que foi concebida como oposta à ideia de uma luta de raças e vice-versa, ela não é inteiramente alheia, não é inteiramente infensa a deslizar para o racismo, na medida em que acabou assumindo forma nacional. Né? A ideia da pátria do socialismo, que era identificada com a União Soviética, né? E que, ao assumir a forma de um Estado nacional, e, nesse sentido, nacionalizar os diferentes partidos comunistas, acabou levando também a impulsos homogeneizantes que eventualmente assumiram formas racistas, inclusive eventualmente antissemitas. Então, a resposta para ele estaria em contrapor a cidadania nacional, no contexto contemporâneo, né, sobretudo pensando no caso francês, em contrapor um projeto de cidadania eminentemente nacional, próprio à tradição republicana francesa, e que, ainda que negasse o racismo em teorias, sempre o reafirmava na prática, seja no antissemitismo do caso Dreyfus, seja no racismo colonial, seja depois no racismo contra os imigrantes, se deveria contrapor uma cidadania baseada num internacionalismo radical, ou seja, a igualdade entre os cidadãos pensada nas fronteiras do Estado Nacional, como, né, está na raiz da própria ideia de cidadania, ela acaba repondo periodicamente, sob várias formas, o tema do racismo, né? Justamente por essa necessidade de forjar etnicidades fictícias, enquanto, né, um humanismo radicalmente antirracista só poderia se firmar associando o igualitarismo próprio ao conceito de cidadania a um horizonte internacionalista. Né? Bom, passando ao texto de Wallerstein, né, ele começa resgatando uma discussão muito interessante que ocorreu em um diário, um jornal, o órgão oficial do Congresso Nacional Africano. O Congresso Nacional Africano, como muitos de vocês provavelmente sabem, é o partido político, a organização que organizava, né, que dirigia o movimento anti-apartheid na África do Sul, em especial a luta dos negros pela libertação nacional, né? Mas que não era um partido exclusivamente negro, ele tinha militantes e organizações aliadas, entre outros grupos étnicos que compunham a África do Sul. Então, havia o Congresso Nacional dos Indianos, o Congresso dos Mestiços, né? Inclusive havia militantes brancos, sobretudo do Partido Comunista Sul-Africano, que militavam nas filas do CNA. Né? Em meados dos anos 80, houve uma troca de correspondências, né, no Sechaba, que era o nome do órgão oficial do CNA, em torno da ideia de mestiçagem, porque o Estado apartheidista sul-africano reconhecia 4 grandes categorias raciais, nas quais a população era hierarquicamente classificada e dividida: brancos ou europeus, bantus ou negros, né? Indianos, asiáticos e mestiços, onde entravam basicamente todos que não cabiam em nenhuma das duas categorias, que por sua vez também eram heterogêneas internamente. Né? Essas categorias do censo, da lei do censo aprovada, né, pelo Estado apartheidista a partir de 1950. Bom, o problema é que essa classificação gerou
por parte das agrupações anti-apartheid, mobilizações nas mesmas linhas. Então, em 1955, ocorre um Congresso de Unificação do Movimento, Congresso dos Povos, que aprova a Carta da Liberdade, a Freedom Charter, né, que reuniu o Congresso Nacional Africano e as organizações co-irmãs de indianos mestiços, né, que conformam uma mesma frente, né, e que passaram a lutar em condições de clandestinidade muito, muito duras, né? Bom, mas a partir dos anos 60 e 70 houve uma tendência de tratar, né, o conjunto dos povos oprimidos pelo apartheid como um bloco, né, africanos, né? E isso tinha consequências especialmente para os mestiços, passou a ser uma categoria repudiada nas filas, em parte das filas do CNA, mas alguns dos militantes reconheciam como mestiços, né? Então, um desses militantes, Alex Laguma, escreve uma carta para o jornal, se queixando ao editor que em algumas entrevistas ou artigos ele foi nomeado como, aspas, suposto mestiço, e que ele não gostava de ser chamado de suposto coisa nenhuma, porque ele tinha uma identidade, etc., e isso era uma maneira de questionar até a sua própria condição humana. E aí há uma resposta de um militante, enfim, identificado pela sigla PG, que também era categorizado como mestiço, mas que rejeitava o termo e que defendia o uso do suposto, né, como alternativa provisória, alegando que aquele era um termo imposto pelo Estado racista e que, portanto, devia ser rejeitado, né, em nome de uma identidade mais abarcadora, que ela de sul-africano. E um terceiro militante, este último branco, Arnold Selby, aparentemente um marxista pela linguagem que usa, que menciona os mestiços, assim como os africanos e os indianos, como grupos nacionais oprimidos, uma maioria nacional oprimida, que eram os negros, os africanos, né, e duas minorias, mestiços e indianos, que se uniam para, né, lutar contra o apartheid e fundar uma futura nação sul-africana emancipada, né, na qual o termo mestiço não faria mais sentido. Então, ele também aceitava o uso do suposto, né, como solução provisória, ainda que recusando, digamos, reconhecendo a sua inadequação. E no final da correspondência, Laguma escreve novamente, recusando novamente, reiterando a sua recusa da ideia de suposto. Bom, chamem-me como quiserem, mas, por favor, sem suposto, né? E o que o Wallerstein tira desse debate todo? Ele diz, olha, é interessante porque é um raro caso de um debate amistoso entre camaradas, eles se tratavam dessa maneira, né? Camarada, editor, né? E por aí vai, né? Estavam militando nas filas do mesmo movimento, arriscando todos eles a vida, que no caso da África do Sul, militar no CNA era pôr a vida em risco, né? A liberdade e a vida em risco. Mas, não obstante, era um debate apaixonado, né? Acalorado, né? E que mostra a complexidade do uso dessas categorias. Povo, raça, nação, etnicidade. Todas elas aparecem no debate, né? E não era um debate entre, por exemplo, apartheidistas entre apartheidistas, segregacionistas entre segregacionistas. Não, de modo algum. Era um debate entre pessoas que estavam todas unidas no propósito de derrubar o regime segregacionista, né? Mas que não conseguiam se pôr de acordo em relação a questões conceituais básicas. E por que é tão difícil, segundo Wallerstein, chegarmos a acordo? Eles, ora, raça, nação e grupo étnico são três maneiras historicamente específicas, mas muitas vezes interligadas, né, e mescladas, de constituição do povo, né, como um sujeito ou um ator que é diferente de classe, e esse é um tema ao qual eu voltarei mais ao final, né, mas que tende a ser a base da construção do Estado moderno, né? A ideia de povo, né, essa construção subjetiva que é tão, né, que permeia tantos discursos políticos modernos, mas que é tão difícil de teorizar por parte das ciências sociais. E justamente pelo seu caráter mutável, instável,
né, a configuração do povo está sempre mudando. Ora pensada em termos de raça, ora pensada em termos de nação, ora em termos de etnia, ora numa combinação de duas ou das três dessas categorias. Né? Então, como dar uma explicação histórico-social adequada a essas três categorias e por que elas são tão persistentes, né, no mundo moderno? Ora, ele diz que raça alude, em tese, a um grupo que compartilha uma origem, no limite biológica, mas uma origem comum, né? E que se expressaria, não necessariamente, mas em geral, em determinados traços fenotípicos compartilhados. Nação diz respeito a um grupo político-cultural homogêneo que serve de base ao Estado, né? Representado por um Estado-nação moderno, né? E base de legitimação desse mesmo Estado. E ao passo que os grupos étnicos são grupos culturais, né, comuns, não necessariamente identificados com o Estado, em geral pensados sob o rótulo de minorias nacionais. Né? Bom, ele diz, por que essas três formas de construir o povo são tão, digamos, persistentes no tempo? Eles, ora, porque elas expressam materialmente contradições, ou melhor, elas expressam ideologicamente, contradições materiais próprias ao que ele chama de moderno sistema-mundo. E, ao mesmo tempo, são contradições distintas, ainda que combinadas, à contradição capital-trabalho, que também é constitutiva, mas não é a única do sistema mundo capitalista, que está na base do conceito de classe. Né? Mas quais são essas outras contradições? Então, ele diz, uma delas é a contradição centro-periferia, né? Ou o que ele chama de divisão axial do trabalho. Né? Quer dizer, no sistema mundo capitalista, o trabalho tende a se dividir, se polarizar, a divisão tende a se polarizar de maneira geográfica e hierarquizada entre um centro e uma periferia. Né? Historicamente, a periferia especializada na produção de matérias-primas, o centro concentrando atividades industriais e financeiras mais complexas, ainda que recentemente, nas últimas décadas do século XX, essas fronteiras se borraram bastante, mas não desapareceram e até, pelo contrário, em grande medida se reforçaram. Né? Outra contradição é a de um sistema economicamente unificado, mas politicamente dividido em estados soberanos e que se expressa politicamente num sistema interestatal. E a terceira é a da formação, digamos, a da organização das classes trabalhadoras em grupos familiares, por meio dos quais a força de trabalho se reproduz de maneira não necessariamente dependente ou mais ou menos independente dos salários, o que permite, né, que grande parte, a maior parte da força de trabalho no mundo, seja remunerada, em termos salariais, em níveis inferiores àqueles necessários à reprodução dessa mesma força de trabalho. Os esquemas familiares e domésticos de reprodução. Né? Essas três contradições estariam na base, respectivamente, da racialização, da nacionalização e da etnização das populações humanas no mundo moderno. Né? Na medida em que os grupos, né, os diferentes tipos humanos, fenotípicos, né, enfim, não estão distribuídos de maneira uniforme pelo mundo, né, e que modernamente, né, houve uma concentração, né, do sistema mundo, o centro, né, passou a ocupar uma região específica, né, e o restante do planeta passou a ser organizado como periferias desse centro, né, e esta divisão é também uma divisão hierárquica,
ainda que possa sempre haver mudanças e países que, eventualmente, antes ocupavam uma posição periférica podem vir ocupar uma posição central, o que é raro de ocorrer, né? Mas os polos, de qualquer modo, se mantêm, né? Não é inteiramente rígido, mas essa é uma divisão constitutiva e persistente do moderno sistema mundo. A tendência foi que as populações periféricas, ao ocuparem uma posição inferior, né, dependente na divisão internacional do trabalho, passaram a ser racializadas. E essa racialização passou a fazer parte da reprodução desta força de trabalho e da sua localização na divisão centro-periferia. De outro lado, os estados modernos, ao contrário das unidades políticas de sistemas mundos anteriores ao capitalismo histórico, né, tiveram que se apoiar no suposto fictício ou inventado, como já vimos várias vezes, da homogeneidade cultural das suas populações. E daí a sua organização enquanto estados nacionais. Até porque, como vimos em Balibar, são estados que pressupõem a igualdade entre os cidadãos. Né? De novo, né, há uma dialética entre igualdade e desigualdade que é constitutiva da economia mundo capitalista, mas também do sistema interestatal, né? Tanto do ponto de vista interno aos estados, como do ponto de vista externo, porque este sistema não é um sistema igualitário. Assim como a economia mundo se organiza em um centro e uma periferia, o sistema interestatal também se organiza em um centro e uma periferia, né? E os estados centrais necessitam justificar e reproduzir a sua condição privilegiada, ao mesmo tempo que alguns estados periféricos tentam questionar a sua localização na ordem internacional e mudar esta ordem, inclusive. E em ambos os casos, a ideologia que justifica essa, seja o status quo, seja o seu questionamento, é o nacionalismo, como força ideológica e política. Né? Ou seja, e aqui há uma proximidade grande, embora o Wallerstein não cite da tese dele, com a de Tom Nair. Ou seja, o desenvolvimento desigual próprio ao capitalismo está na raiz do advento do nacionalismo como força política e ideologia própria ao mundo moderno. E, por fim, né, na medida em que a força de trabalho, na maior parte do mundo, se organiza em diferentes arranjos familiares domésticos e que se reproduzem dentro de comunidades concretas, e de que esses esquemas de reprodução são necessários, né, à própria sobrevivência e reprodução da força de trabalho, né, por meio de formas não assalariadas de remuneração, né, isso leva à especialização da força de trabalho, dessa força de trabalho em ocupações segregadas e diferenciadas, e, nesse sentido, a necessidade de um treinamento, instrução, né, ou reprodução cultural das habilidades próprias a essas diferentes ocupações. Daí também, né, a necessidade de uma etnização da força de trabalho. Né? Então, podemos observar como, por exemplo, diferentes correntes migratórias, né, no mundo moderno, há alguns exemplos interessantes no livro do Hobsbawm também, né, se especializam nos lugares nos lugares de recepção da imigração, nos países que recebem populações migrantes, em diferentes ocupações, né, na indústria, nos serviços. Isso viram até estereótipos culturais, né, do tipo japoneses que são donos de tinturaria, nordestinos que trabalham nas cozinhas de restaurantes em São Paulo e por aí vai, né? E a tendência à etnicização em graus variados. Evidentemente, nordestinos não são, no Brasil, uma etnia em sentido estrito, né? Mas tendem a ser tratados, né, como um grupo social subalterno, né? Por exemplo, no Sudeste brasileiro. Mas os exemplos melhores são realmente de migrações internacionais, né?
ou nacionais, mas de grupos étnicos específicos, como os indígenas andinos, né, no Peru, né, as populações negras do sul para o norte dos Estados Unidos, e assim por diante. Né? Então, né, feitas as contas, né, o resumo da ópera é de que justamente o povo, né, como categoria, né, policlassista, né, e multiforme, que combina determinações raciais, nacionais e étnicas, ele é constituído e constitutivo, né, é expressão e motor, ao mesmo tempo, né, e decorrência do moderno sistema mundo. Daí a sua persistência, tanto nos discursos dominantes, que procuram legitimar esse sistema, como nos discursos, digamos, antissistêmicos, que procuram questioná-lo. Por exemplo, os movimentos de libertação nacional. Essa é a razão, segundo Wallerstein, por que a política de classe, mesmo em partidos e organizações, como, por exemplo, os partidos marxistas ou comunistas, que afirmavam um discurso de classe, acabaram se expressando politicamente sob a forma de povo-nação, de movimentos de libertação nacional, né? De movimentos como o próprio CNA sul-africano, lutando contra o apartheid, etc, etc. Né? Essa relação entre, né, o discurso racial e a economia mundo, né, ela, em geral, fica mais ou menos ocultada, embora em casos extremos ela é expressa. Né? Ele dá um exemplo interessante, até bizarro, né, de como o regime sul-africano, regime apartheidista, que, né, por exemplo, tratava a minoria chinesa que existia na África do Sul como parte de um subgrupo asiático, né, passou a tratar os empresários, homens de negócios, executivos japoneses que visitavam o país como, aspas, brancos honorários. Né? É um caso grotesco, mas cuja arbitrariedade revela a lógica de fundo. Ou seja, a racialização é um processo que, em última análise, responde a relações de dominação próprias ao modo como a economia mundo e o sistema interestatal político que organiza, né, se reproduzem. E que permeia tanto os discursos e as práticas que reforçam esse sistema, como aqueles que o questionam, e daí o fato de que mesmo aqueles que lutam, por exemplo, contra o apartheid, não podem se livrar tão facilmente destas lógicas, como revela o debate amistoso, porém, né, acalorado, que se deu nas páginas do órgão oficial em plena luta clandestina contra o regime segregacionista.